Conselheiro de Trump manda aviso a Moraes após documento dos Estados Unidos. Esse mesmo conselheiro, o Jason Miller, não somente repostou, lembrem, esse é o sujeito que foi preso, detido pelo Alexandre de Moraes no Brasil, quando teve o Brasil. Então, esse mesmo Jason Miller não só repostou a matéria do Metrópolis no X, como também fez uma outra publicação citando o relatório do Congresso, dizendo que dizendo que as paredes estavam se fechando para o Alexandre de Moraes. Né? As paredes estavam se fechando, ele está começando a perder espaço. E todo mundo aqui sabe da minha amizade, da amizade do Eduardo com o Jason, e eu vou dar uma dica a vocês. Prestem bastante atenção ao nome dele daqui para frente, porque eu acho que o Alexandre de Moraes irritou as pessoas erradas. Prestem atenção no homem que foi fundamental na implementação da Magnitsky e que, digamos assim, terá um protagonismo maior daqui para frente, né? Uma pessoa que tem um problema pessoal, inclusive sentiu na pele a perseguição do Alexandre de Moraes. O outro componente dessa história é que há meses, desde a suspensão dos efeitos da Magnitsky, nós tínhamos um silêncio completo dos americanos. E agora, em 2 semanas, nós tivemos 2 relatórios sobre o Brasil, o posicionamento do Departamento de Estado e um dos principais conselheiros do Donald Trump dizendo que a parede está se fechando. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí! Agora, Fred, eu vou pedir pro nosso querido Vitor Kunze colocar na tela pra gente uma última publicação aí do Jason Miller, que é o conselheiro do Donald Trump. Ele faz mais uma provocação, Alexandre de Moraes, ali, ó. Ele diz: STF Alexandre de Moraes é um vigarista e logo estará na prisão. O atual presidente Lula é um fantoche da China e está atraindo o hemisfério ocidental. Flávio Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil em 2026. Então a gente tem visto todo um agito aí nos Estados Unidos em relação às pautas que envolvem o Brasil. Eles já falam novamente em risco, né, de uma nova aplicação de sanções da Magnitsky, inclusive não só a Alexandre de Moraes, mas a outros ministros. Então isso existe nos bastidores, já tem se falado bastante sobre isso. Jason Miller, repetidamente, na última semana, umas 3 vezes ele publicou algo se referindo a Alexandre de Moraes, provocando Alexandre de Moraes e citando prisão. E agora a gente vê essas investigações avançando em relação ao Master também nos Estados Unidos, né? Semana passada a gente recebeu aqui o David Agape, que falou que também está investigando como o modelo de Vurcaro era exportado para os Estados Unidos. Muita coisa deve vir por aí, né, Fred? Não dá para negar que os Estados Unidos estão super atentos ao que está acontecendo aqui e que atinge também o país, né, no exterior. Com certeza, Mari. Você vê o cerco se fechando, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada nós tivemos a publicação daquele relatório pelo Comitê Judiciário Americano, o 3º relatório envolvendo o Brasil. Os 2 primeiros haviam sido publicados em abril e maio de 2024. E nesse terceiro, você vê ali o relatório em si, 34 páginas, elencando uma série de ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas havia também um apêndice, um anexo a esse relatório, 709 páginas, com o inteiro teor das decisões ilegais e secretas do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, os deputados americanos, por meio da sua principal comissão, que é o Comitê Judiciário, equivalente da nossa CCJ, trouxeram ali um farto conjunto probatório, demonstrando para o mundo que o senhor Alexandre de Moraes é um grave abusador de direitos humanos. E isso incomodou tanto o Supremo Tribunal Federal, diferente, né, do que disseram. Não vai, olha, isso aqui não é nada, é só mais um relatório. Incomodou tanto que eu nunca vi uma nota, não uma notinha, uma notona emitida pelo Luiz Edson Fachin. No geral, se vê essas notinhas oficiais, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Não, o Fachin fez uma verdadeira carta ali, dizendo que veículos de imprensa brasileiros estariam dando destaque a um relatório do Congresso americano que conteria
uma pleiade de distorções sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvendo o direito à liberdade de expressão. Então você vê que o presidente da corte, e que certamente foi pressionado nos bastidores para se posicionar, porque fica claro para o mundo que o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição diariamente e, dentre os vários direitos espezinhados, está lá o direito à liberdade de expressão. Tanto assim que a nota do Fachin é uma série de platitudes ali, né, genéricas, abstratas, sem tratar de nenhum dos documentos apresentados pelo Congresso americano. Essas decisões cujo teor, né, é sonegado ao público brasileiro, justamente porque o ministro Alexandre de Moraes emite as suas decisões de censura, e na maior parte nem os atingidos por essas decisões têm acesso a elas. E aí foi o Congresso americano que teve ali, né, a coragem e a altivez de intimar as empresas de Big Tech americanas, as empresas de redes sociais, para que elas fornecessem todo e qualquer documento que contivesse decisões de censura praticadas por governos estrangeiros, em especial pelo Brasil. Então você vê uma mudança do cenário. Óbvio, tivemos no final do ano passado a questão, né, do levantamento das sanções da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas porque os americanos têm uma questão, Mário, quando você vai negociar com eles no campo diplomático, eles partem da premissa que os Estados Unidos são uma sociedade, eles denominam até em inglês High Trust Society, uma sociedade de alta confiança. As relações humanas nos Estados Unidos são baseadas, né, na premissa de que o seu interlocutor está sempre de boa fé. Isso, óbvio, tanto assim que você vê os crimes nos Estados Unidos para declaração falsa. Por quê? Você confia na palavra do outro, e se o outro está, de qualquer maneira, mentindo, ele vai arcar com as consequências, e as consequências legais para quem, né, falta com a verdade, para quem mente, são drásticas nos Estados Unidos. Então, o que eles fazem? Quando eles estão negociando, eles partem sempre da premissa de que o seu interlocutor é um interlocutor honesto. Quando o governo brasileiro começou a tentar estabelecer canais de diálogo com os Estados Unidos, obviamente que as autoridades americanas falaram, estamos aqui diante de um governo estrangeiro, vamos acreditar que eles, né, estão se comprometendo a recuar na violação desses direitos fundamentais. E assim o fez. E o ato do governo americano de levantar sanções da Lei Magnitsky foi um ato de boa vontade, dizendo, olha, ok, acreditamos e confiamos no que vocês estão dizendo e vamos aqui, né, como contrapartida, levantar as sanções da Lei Magnitsky. Mas desde então, nada foi mudado no comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Ele continua na sua sequência de ilegalidades e com o agravante da eclosão do escândalo do Banco Master. Quando veio a público no início de dezembro o contrato de 129 milhões da esposa do ministro com o Banco Master, as viagens dos jatinhos, as visitas à casa do Vorcaro, o encontro em Campos do Jordão, dentro de uma série, né, de eventos ali, não só públicos, mas também eventos privados, e, né, ele, Alexandre de Moraes, usufruindo da intimidade do Daniel Vorcaro. Então você vê uma mudança diante da reiterada conduta do ministro Alexandre de Moraes. As autoridades americanas estão novamente olhando com atenção para o Brasil e, em especial, com essa pressão do próprio Congresso americano. Nós temos, né, vamos ter eleição de meio de mandato e o Trump também necessita, assim como acontece no Brasil, de uma base dentro do Congresso americano. Jim Jordan, que é o atual presidente do Comitê Judiciário, é um dos deputados mais influentes, com mais poder dentro da Câmara dos Deputados, um republicano muito ligado ao Trump, inclusive, e ele, né, um dos maiores ali defensores hoje da liberdade de expressão nos Estados Unidos, em especial por meio da sua atuação no Comitê Judiciário. Ele que está estudando a aprovação, né, a apresentação de um texto legal, The Granite Act, que já está tramitando ali em outras assembleias legislativas nos Estados Unidos, dentre os quais Wyoming e New Hampshire. Então, não é do dia para a noite que um cenário desses, né, a gente vai alterar o quadro, infelizmente, no Brasil. Mas essa sinalização tanto do Jason Miller, que é um dos principais conselheiros do Trump, muito amigo e próximo do próprio Eduardo Bolsonaro, mas não só, de outras figuras brasileiras aqui do movimento conservador. Eles estão atentos ao que está acontecendo no Brasil. Há também a questão do próprio cenário internacional. O próprio presidente americano Donald Trump está num momento delicado ali na questão do conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã, mas eles estão acompanhando sim atentamente o que está acontecendo no Brasil.
Em relação até a essa própria questão da decisão do juiz de falências, né, do Distrito Sul da Flórida, envolvendo o Banco Master, é também um precedente importante, porque qual que era o método, né, do Vorcaro? Ele se utilizava do Banco Master para desviar recursos, seja para pagar propina e corromper agentes públicos, seja para enriquecer ilicitamente. E uma grande parte desse dinheiro que ele amealhou nesse esquema fraudulento do Banco Master, ele destinou para os Estados Unidos, inclusive com a compra daquele apartamento, né, de uma casa lá do valor de quase 450 milhões de reais, que ele, nas suas conversas ali com a sua ex-noiva Marta Graeff, falando de constituir uma trust e ela seria beneficiária da trust justamente para escamotear e camuflar, né, o real proprietário desses bens, que era ele próprio, se valendo de pessoas jurídicas para esconder esse dinheiro. E aqui um ponto importante também, Mari, que é dado pouco destaque para a biografia do André Mendonça. O André Mendonça, ministro do STF, que está, né, relator desse caso do Banco Master, a tese de doutorado dele é sobre recuperação de ativos. Ele, quando advogado da União, ele era advogado da União de carreira, ele atuou na Lava Jato para ajudar a Operação Lava Jato a recuperar os ativos ali, os valores roubados pelas quadrilhas, né, instaladas nas altas cúpulas dos poderes no Brasil, empresas, inclusive, né, nas carreiras de Estado. E o André Mendonça escreveu a sua tese de doutorado, com base na sua experiência, inclusive, durante a Operação Lava Jato, falando sobre a necessidade e os mecanismos de que dispõem as autoridades, especialmente as autoridades investigativas, para conseguir reaver os bens e valores desviados nesses esquemas criminosos, em especial envolvendo recursos públicos. Então, essa decisão do juiz americano vem justamente nesse sentido de localizar todo e qualquer recurso que o Vorcaro tenha desviado e você dispor, então, de instrumentos legais para conseguir reaver e ressarcir, no caso do escândalo do Banco Master, o fundo garantidor de crédito que teve, né, que se valer dessa garantia que é constituída por esse fundo e ali no montante de 50 bilhões de reais. Então o cerco está se fechando, né? São várias frentes que têm que ser atacadas e uma das principais é justamente essa questão da recuperação de ativos e o aumento da pressão internacional pelo governo americano, e na esteira disso essa declaração do Jason Miller, que está ali na órbita de influência, um dos homens que mais influencia o presidente americano Donald Trump, e certamente quando o Trump se debruçar novamente sobre a questão brasileira, e, né, repito aqui que ele está de fato envolto agora com esse conflito do Irã, que está tomando muito tempo da Casa Branca, porque realmente a coisa escalou de um jeito e tem a questão sensível do aumento do preço dos combustíveis, né? A dificuldade de passar ali o petróleo pelo Estreito de Hormuz, mas dentro aqui na América Latina o Brasil é uma prioridade, especialmente considerando, né, a eleição de 2026. Então o cerco está se fechando e você vê vários sinais agora sendo emitidos aí de diferentes fontes, né? Seja no conselheiro do Trump, seja do Congresso americano, em relação às ilegalidades praticadas no Brasil, e a própria declaração do Eduardo Bolsonaro no sentido de que o governo americano estuda a hipótese de aplicar novamente as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e demais autoridades envolvidas nessas ilegalidades praticadas pelo Supremo. Ontem, o portal de notícias mais lido do Brasil estampava na sua primeira página as seguintes notícias, e está errado o meu roteiro. Exclusivo: governo dos Estados Unidos expressa séria preocupação com censura no Brasil. Outra: conselheiro de Trump manda aviso Moraes após documento dos Estados Unidos. Outra notícia: Casa Branca critica Brasil por PIX, Mercosul e taxa das luzinhas. Vou falar sobre isso também. Do dia 25 de março ao etanol, veja outras reclamações dos Estados Unidos em relatório. Embaixo: ordens de censuras a Moraes podem afetar eleições de 2026, diz relatório do Congresso. É um festival de notícias. Então, vamos começar aqui pelo começo, né? Nós ontem falamos sobre... Meu roteiro está absolutamente cagado, não tem como eu fazer, não tem como eu seguir o roteiro. Vamos por parte, volta com a imagem aí que eu vou fazer de improviso. Primeira coisa, do governo dos Estados Unidos expressando séria preocupação. Eu tenho ao menos a notícia aqui, alguém pode me mandar pelo menos a notícia para eu ler a notícia no ar? Já que o roteiro não...
Dá para alguém da produção, por favor, me mandar a notícia sobre o Departamento de Estado, a notícia que estampa a reportagem? Não é essa. A capa do Metrópolis, a fala do Departamento de Estado a respeito do Brasil. Sim, mas eu preciso do texto, já que no meu roteiro está falando sobre conselheiro de Donald Trump, em vez de começar com notícia de capa. Vamos lá. Então tá aqui, bota aí a notícia da Andresa Matais. Diz o seguinte: o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesta quarta... Não, bota a notícia, gente, pelo amor de Deus. Botem a notícia para mim, por favor. A capa da notícia. Do Departamento de Estado. Vocês estão zoando a produção? Realmente, pessoal, tá complicada a minha vida aqui. Vamos lá. Eu vou ler no celular porque deveria estar no meu teleprompter, mas vamos em frente. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira ter sérias preocupações com decisões judiciais brasileiras que restringem a liberdade de expressão online. Então, o que aconteceu? Ontem a gente publicou aqui o relatório do Congresso dos Estados Unidos. E o Sam Puncher apurou corretamente, o Metrópolis apurou corretamente, de que uma cópia do documento tinha sido enviado ao Departamento de Estado do governo. Então, saiu do poder legislativo e foi para o poder executivo. Saiu do Jim Jordan, que é o presidente da CCJ americana, e foi parar na mesa do Marco Rubio, que responde ao Donald Trump. E o que diz? A declaração enviada ao Metrópolis foi feita em resposta justamente ao relatório do Comitê Judiciário da Câmara, que critica decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinam a supressão de postagens de contas em redes sociais. O texto do Departamento de Estado não menciona Moraes. E o que diz? Aí eles explicam aqui que isso é bom vocês saberem, o Departamento de Estado, muitas vezes as pessoas não entendem, é o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ou seja, quem trata de tudo relacionado aos outros países. E o que eles disseram é o seguinte, e eu acho que é essa parte que você ia botar aí na tela, Gabriel. Temos manifestado séria preocupação com decisões judiciais amplas e desproporcionais que restringem a liberdade de expressão online e o acesso à informação, ou seja, censura do Alexandre de Moraes, bem como ações governamentais que de forma secreta suprimem opiniões políticas desfavoráveis, incluindo a de jornalistas e autoridades eleitas, citando aí especificamente o Eduardo Bolsonaro, sem o devido processo legal, diz a declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse foi um passo. Então, ontem nós noticiamos um relatório do Departamento de Estado falando sobre decisões judiciais brasileiras politizadas e um relatório do Congresso dos Estados Unidos falando das ordens secretas do Alexandre de Moraes, que ao mesmo tempo foi submetido ao governo, ao Poder Executivo, ao Departamento de Estado, que se manifestou dizendo ter sérias preocupações com essas ordens secretas. Entendem o clima? Em cima disso, nós tivemos, e agora eu retorno ao meu roteiro, a seguinte notícia: conselheiro de Trump manda aviso a Moraes após documento dos Estados Unidos. Esse mesmo conselheiro, o Jason Miller, não somente repostou, lembrem, esse é o sujeito que foi preso, detido pelo Alexandre de Moraes no Brasil, quando teve o Brasil. Então, esse mesmo Jason Miller não só repostou a matéria do Metrópolis no X, como também fez uma outra publicação citando o relatório do Congresso, dizendo que dizendo que as paredes estavam se fechando para o Alexandre de Moraes. Né? As paredes estavam se fechando, ele está começando a perder espaço. E todo mundo aqui sabe da minha amizade, da amizade do Eduardo com o Jason, e eu vou dar uma dica a vocês. Prestem bastante atenção ao nome dele daqui para frente, porque eu acho que o Alexandre de Moraes irritou as pessoas erradas. Prestem atenção no homem que foi fundamental na implementação da Magnitsky e que
digamos assim, que terá um protagonismo maior daqui para frente, né? Uma pessoa que tem um problema pessoal, inclusive sentiu na pele a perseguição do Alexandre de Moraes. Então, vejam, o outro componente dessa história é que há meses, desde a suspensão dos efeitos da Magnitsky, nós tínhamos um silêncio completo dos americanos. E agora, em 2 semanas, nós tivemos 2 relatórios sobre o Brasil, o posicionamento do Departamento de Estado e um dos principais conselheiros do Donald Trump dizendo que a parede está se fechando. Não somente isso, nós tivemos também outro componente, que foi o avanço da investigação da seção 301 em relação ao Brasil. E aqui é importantíssimo fazer uma ressalva. Eduardo Bolsonaro e eu não temos incentivado essa investigação. Eu vou explicar. Para quem não se lembra, a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos é uma ferramenta de política externa americana para retaliar contra países que pratiquem comércio injusto com os Estados Unidos. E o Brasil está sendo investigado por isso. Desde quando? Desde o ano passado. O anúncio da investigação 301, da seção 301, ocorreu na esteira de todas as coisas que foram feitas pelo governo Lula para prejudicar a relação Brasil-Estados Unidos, para prejudicar os Estados Unidos. Então é uma forma de política retaliatória que começou com as ações do governo Lula. O Brasil sempre foi muito injusto no seu comércio com os Estados Unidos, né? A média de tarifas a produtos brasileiros que chegam aos Estados Unidos é de alguma coisa como 5%. A média de tarifas de produtos americanos que chegam ao Brasil é algo como 80%. Então, é claramente um comércio absolutamente injusto. Não só isso, toda vez que os americanos investem dinheiro no Brasil, o Lula vai lá e inventa um aumento no IOF. O que faz um aumento do IOF? Faz com que o dinheiro que o cara tenha colocado no Brasil fique preso no país. É óbvio que isso atrapalha investimentos futuros, porque você fala assim, pô, se eu vou botar meu dinheiro, sei lá se o governo vai aumentar de novo esse negócio, e para tirar eu tenho que pagar um IOF, então não vou nem colocar dinheiro. Claro, é uma péssima ideia aumentar o IOF, mas além de ser uma péssima ideia, é absolutamente injusto. Se uma empresa brasileira quer importar o serviço de uma empresa americana, essa empresa americana chega a pagar 70% de imposto. Se uma empresa americana quer contratar uma empresa brasileira, a empresa brasileira paga 0 de imposto nos Estados Unidos. Isso só para dar alguns exemplos dessa relação absolutamente desproporcional. Absolutamente desproporcional. Há um problema nessa história, o problema do PIX. Né? Óbvio que os americanos têm um enorme interesse nas suas empresas de cartão de crédito, nas suas empresas de meio de pagamento, na verdade, não são nem de cartão de crédito, porque Mastercard, Visa, etc., são empresas de meio de pagamento, inclusive de cartão de débito, que são um patrimônio dos Estados Unidos, e o PIX inventado, criado pelo presidente Bolsonaro, né, ou implementado pelo presidente Bolsonaro, melhor dizendo, é uma concorrência desleal com essas empresas. É boa para o Brasil, é boa para o brasileiro, nós todos batemos palma, mas da perspectiva das empresas americanas, elas olham e falam, peraí, então em vez de haver pagamento através das nossas empresas que investiram no Brasil, o governo criou um meio de pagamento universal maravilhoso que funciona muito melhor, é muito mais rápido, é gratuito e funciona através do Banco Central, ou seja, público. Então, as empresas se sentem prejudicadas. Posto isso, eu tenho confiança de que o objetivo do governo Lula atual é o de que os Estados Unidos reajam com tarifas ao Brasil. O Lula está cagando para o Brasil. O Lula não está preocupado com as empresas brasileiras e eles querem que as empresas americanas, eles querem que o governo americano retalie contra as empresas brasileiras, inclusive reimpondo as tarifas. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer botar na conta do Eduardo Bolsonaro, minha, e consequentemente se recuperar politicamente, porque a campanha dele é um Titanic naufragando, como todos os números mostram. Esse é o objetivo do Lula. O que eu penso dessa investigação? Bom, o que Eduardo e eu estava fazendo isso agora, vamos ter que começar a tentar,
impedir que os americanos façam isso. É um novo processo. É um processo agora para fazer o que o Itamaraty deveria estar fazendo. Mas o Itamaraty não. O Itamaraty está ocupado protegendo não as empresas brasileiras, mas fazendo lobby em favor do Comando Vermelho do PCC. Então vejam que loucura o Brasil que a gente vive hoje. E isso é importante vocês terem na sua cabeça. Eduardo Bolsonaro e eu fazendo pressão para que PCC e Comando Vermelho sejam designados como organizações terror e fazendo pedidos para que as empresas brasileiras não sejam punidas pelas práticas do governo Lula. E, ao mesmo tempo, o governo Lula está forçando que os Estados Unidos punam as empresas e fazendo lobby para proteger o Comando Vermelho e o PCC. Nunca ficou tão claro qual é o lado que você tem que estar nessa história. Um lado é o lado pró-empresa brasileira e contra organizações narcoterror. E o outro lado é o lado pró-Comando Vermelho e PCC e contra as empresas brasileiras. Aí, nesse ponto, é que eu fico assim, surpreso de ver as pessoas que ainda falam assim, não, eu não gosto do Flávio porque ele tem o mindinho esquerdo menor do que o direito, então não vou votar nele. Veja o tamanho da luta do bem contra o mal que a gente está. Sessão 301 é uma cagada política, inclusive, pro próprio, que pode ter, sim, consequências para o próprio Flávio. Então a gente tem que tentar barrar essa loucura. O problema é que a diplomacia brasileira está incentivando esse tipo de coisa e, volto a dizer, inclusive através das suas tentativas desesperadas de proteger o Comando Vermelho e o PCC. Empresários, setor produtivo brasileiro, vocês devem estar em alerta, porque a repercussão de uma punição pela Seção 301 seriam terríveis, muito mais difíceis de serem revertidos do que a IPA. E está muito claro que a relação entre Lula e Trump está cada vez mais azeda. E está cada vez mais azeda porque a estratégia do Lula e do seu marqueteiro é azedar a relação com os Estados Unidos. E o clima tá ruim. Se você olhar, volta de novo para aquela página principal lá, aquela que vocês não estavam colocando, aquela que eu pedi. Aquela primeira. Isso. Vejam essa sequência de eventos e reportagens. Eu não vejo algo assim desde a época que antecedeu as tarifas e a Magnitsky e as sanções de visto no ano passado. Nós saímos daquele momento de muita química, o presidente Lula é um cara maravilhoso, etc., para esse tipo de capa do Metrópolis. Eu vou além. Vou cometer até uma inconfidência aqui. Eu diria que hoje, dentro do governo dos Estados Unidos, há consenso de uma retomada da posição em relação ao Brasil. Obviamente, ela depende do presidente Trump. E a sorte do Trump é que a sorte do Lula é que o Trump está muito ocupado com a guerra no Irã. Impossível conseguir falar com o presidente Trump sobre qualquer assunto que não seja esse. E a gente já passou por isso antes. Não tem problema. Na primeira onda de ataques a Israel no ano passado, a gente passou por isso segurou legal a Magnitsky. Mas a gente foi lá, esperou nossa vez, né? Ficamos ali na área, prontos para colher os frutos, quando a hora chegou. Né? Eu sou muito fã do Romário, eu sou tão fã do Romário jogador, quanto eu desprezo o Romário senador. Né? E o Romário fazia muito gol, porque era uma coisa impressionante, ele sempre estava bem posicionado, ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele tinha habilidade, e aí, meu irmão, o gol era fácil para ele, parecia fácil pra gente, mas era fácil porque ele estava ali, no lugar certo, na hora certa, e sempre tentando. Então nem sempre a gente vai receber todos os passos que a gente quer, mas às vezes o goleiro bate roupa e a gente tem que estar lá posicionado, bem posicionado. Às vezes a oportunidade aparece, às vezes não. Mas bem posicionado, eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi de estar bem posicionado. Agora,
Para desespero do marqueteiro do Lula, eu quero antecipar uma coisa aqui. A chance de Donald Trump responder a essas provocações atualmente com tarifas, mesmo a seção 301, antes das eleições, é perto de zero. É perto de zero. E acho que a gente tem um mérito por trás disso. Mas há também as condições domésticas dos Estados Unidos. A chance é perto de zero diante das eleições Donald Trump tarifar o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou ou revogou as sanções Magnitsky do Alexandre de Moraes e da sua esposa e dos escritórios e tudo mais. E aí o desespero bateu geral. Todo mundo desesperado. Ai meu Deus, acabou. E agora o que vai acontecer com a gente? O Alexandre de Moraes vai deitar e rolar agora aqui no Brasil? Bom, vamos ver o que vai acontecer com as ações do Alexandre de Moraes. Se ele vai continuar dobrando a aposta como ele sempre fez. Se fosse para eu apostar, sim, eu apostaria que ele vai dobrar a aposta sim. Mas a gente não sabe qual foi o acordo que foi feito. Ninguém sabe como foi feito esse acordo entre Luiz Inácio Lula da Silva e o Laranjão, o Trump. Esse acordo, se é que de fato houve um acordo, mas é muito provável que esse acordo tenha acontecido porque o Trump não iria revogar assim a lei Magnitsky de graça, né? Só porque gostou da cara do Lula, teve uma química ali. Então, houve um acordo. Esse acordo está em sigilo. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. E outra coisa, quem sentou para negociar com o Trump, quem negociou com o Trump foi o Lula, não foi o Alexandre de Moraes. Aí é que está o pulo do gato. O Alexandre de Moraes não negociou com o Trump. O Alexandre de Moraes, ele vai continuar dobrando a aposta porque não foi ele que prometeu nada para o Trump. Não foi o Alexandre de Moraes que prometeu para o Trump que vai aliviar para as redes sociais, né? Que vai aliviar nas eleições do ano que vem. O Alexandre de Moraes, ele não prometeu nada disso. Quem fez as suas promessas, se é que houve algum tipo de promessa, algum tipo de acordo, foi o senhor Lula da Silva. E o Trump resolveu aí, não sei por que cargas d'água, ele resolveu acreditar na lorota do Lula. Pois bem, conversaram e o Trump foi lá e cumpriu a parte dele no acordo, na conversa. Retirou as sanções do Alexandre de Moraes. Resta saber agora se de fato isso será cumprido. O quê? O que foi acordado. E se o que foi acordado com o Lula, com o governo Lula, que foi com ele que foi negociado tudo, e se o Lula não cumprir? Se fosse para eu apostar, eu apostaria que ele não vai cumprir. Eu apostaria que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta e que o Lula não vai cumprir. O Lula, eu não sei se o Lula tem capacidade de cumprir o que ele prometeu, né? Eu acho que a intenção dele não é nem cumprir nada. O Lula não tem a menor intenção de cumprir nada com os Estados Unidos da América. Nem ideologicamente, nem em nada. Nem comercialmente, né? O negócio do Lula é a China, o negócio do Lula é a Rússia. Então, isso vai determinar, né, a postura do Lula, a postura do governo Lula, porque a postura do judiciário eu já sei qual vai ser. A postura do governo Lula vai determinar, né, qual vai ser a ação do Trump da agora para frente. Porque se o Lula não cumprir com o prometido, muito possivelmente, é provável, existe uma possibilidade ainda que mínima, mas existe,
de que a lei Magnitsky retorne, que o Trump volte com a lei Magnitsky para sancionar quem estiver ali infringindo o tal acordo. Não é isso? Isso é uma possibilidade. Ao meu ver, na minha visão, existe essa possibilidade. O que você acha? Você acha que existe essa possibilidade? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí embaixo. E deixe também o seu like. Até breve.